mais uma mensagem para abençoar a sua vida. O que eu queria compartilhar com vocês agora é sobre ter um encontro com Jesus, né? E os textos que eu vou usar como base tá em Atos 9 e em João 8. Deixa eu achar aqui. Aí. Em Atos 9 fala sobre a vida de Saulo. Saulo, ele era um cara religioso, ele era um fariseu, no caso, um judeu fariseu, que vivia uma lei de acordo com os padrões da época dele, entende? A lei de Moisés, no caso, né? E ele era muito agarrado naquilo, assim, ele era muito certo naquilo que ele fazia. Mas aquela religião que ele vivia, que era viver a lei e tal, certinho, aquilo acabava fazendo ele perseguir os cristãos. Quando Jesus ele veio e tal, ressuscitou, depois que ele subiu, uma galera começou a andar com Jesus como igreja. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ser chamados de cristãos e tal. Aí, de repente, Saulo ele não gostava disso, porque ele via que algumas coisas estavam contra o que ele acreditava, contra aquela religião que ele vivia. Mas, então, ele matava os cristãos, ele perseguia a igreja de Jesus e matava os cristãos. Lá em Atos, um pouquinho antes do 9, aqui no capítulo 7, fala sobre a morte de Estevão. Quando Estevão morreu, Paulo ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá, entendeu? E achando que ele estava fazendo certo. E em uma esses planos que ele teve para matar os cristãos, ele começou a ir para Damasco. E aqui fala assim que em caminho a Damasco, estava ele e uns amigos dele, de repente ele viu que uma luz desceu do céu. E teve um encontro com ele. E nessa luz ele viu Jesus. E ele ouviu. E de repente Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo falou: mas quem é você? Ele não sabia. De repente Jesus se revelou para ele como sendo Jesus. E aquilo ali marcou tanto a vida de Paulo. A Bíblia fala aqui que quando Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, nada podia ver. Ele ficou cego por 3 dias. Isso quer dizer o seguinte, que um encontro com Jesus, um encontro com Deus, cegou os olhos dele para o mundo. Cegou os olhos dele para o pecado, eu entendo, sabe? Então assim, o encontro com Jesus cegou os olhos de Paulo para o mundo. E tudo isso que eu falei a respeito dele, que ele fazia, que ele era, que ele vivia na lei, ele começou a ser confrontado em muita coisa após esse encontro. E ele nunca mais foi a mesma pessoa. Jesus realmente mudou a vida dele. Um simples encontro mudou a vida dele para sempre. E de perseguidor de Cristo, ele se tornou um seguidor de Cristo. Como que o encontro com Jesus pôde causar algo tão forte na vida de Paulo? Toda a lei, todo aquele negócio que ele acreditava, que ele vivia tão seguro, mais pra frente, se a gente lê nas cartas que ele escreveu, ele fala que ele tinha aquilo como lixo, como perda, como refúgio. Ele teve, sabe, ele perdeu tipo o valor pela própria vida dele, os desejos dele, os achismos dele, e começou a ter os interesses dele voltados para o reino de Deus. Eu acho que é em Filipenses ou Colossenses, acho que é em Filipenses, que ele fala assim, ó, vocês busquem as coisas do alto, que o pensamento de vocês, sabe, que possa ocupar o pensamento de vocês, seja puro, agradável, porque vocês morreram para o mundo, então agora vivam para Cristo. Então tipo assim, para alguém falar isso, tem que ter sido alguém que começou a viver isso, que está vivendo isso para incentivar outros, né? Porque senão seria uma incoerência da parte dele. Então o que aconteceu? Saulo teve uma transformação de vida e começou a testemunhar da vida dele e incentivar outros. Então Jesus causou isso na vida de Paulo. Causou um abandono da religiosidade, um abandono do farisaísmo, um abandono dos conceitos e achismos que ele tinha, e agora ele começou a viver uma vida intensa com Jesus. Uma outra pessoa que eu tinha falado para vocês é Maria Madalena, que aqui em João 8 fala que ela foi pega em adultério, que não cita o nome dela, mas eu entendo que é ela aqui nessa passagem. A situação era a seguinte: Jesus ele estava lá, ele estava no Monte das Oliveiras. Aí quando ele desceu, quando ele estava no pátio do templo, de repente ele estava lá e trouxeram ela pega em adultério. E eles falaram: aí Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei fala que ela tem que morrer, que tem que ser apedrejada, o que você diz?
eles estavam assim, eu creio que querendo empurrar Jesus contra a parede. Porque se Jesus falasse que era mesmo para apedrejar, ele ia estar indo contra a lei que os caras acreditavam. Se ele falasse que não era para apedrejar, ele estaria indo contra aquilo ou melhor, desculpa, eu falei errado. Se ele falasse que não era para apedrejar, ele ia estar indo contra a lei. Se ele falasse para apedrejar, ele ia estar contra aquilo que ele estava pregando. Que ele estava pregando a lei do amor. E de repente ele ficou lá, abaixou, começou a escrever na terra. Aí ele falou, olha, ele pegou uma pedra e mostrou para as pessoas, olha, aquele que estiver sem pecado, que lance a primeira pedra. E abaixou e continuou escrevendo no chão. Todos que estavam ali foram abandonando as pedras e ó, vazaram. Só ficou Jesus e a mulher. Daí ele perguntou para ela assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ela falou, ninguém, Senhor. Aí ele pegou aquela pedra, porque aquela pedra era uma pedra de condenação. Ele era o único que estava sem pecado. Aí ele podia apedrejar ela. Porque ele falou, aquele que está sem pecado pode lançar a primeira pedra. Ele podia. Você está entendendo isso? Jesus poderia ter lançado a primeira pedra sobre aquela mulher. Ele olhou bem nos olhos dela e falou, mulher, está vendo essa pedra de condenação? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus renunciou à condenação na vida daquela mulher. Na verdade, Jesus apedrejou ela com o amor dele. Aquilo ali impactou a vida daquela mulher de uma forma, porque ela sabia que de acordo com a lei ela estava errada. Ela tinha que ser apedrejada e ela sabia, ela estava esperando isso. De repente chega alguém com amor e age dessa forma com ela, sabe? Essa mulher, ela foi muito impactada. Romanos 8, 1 e 2 fala assim que já não há condenação para os que estão em Cristo. Isso se encaixa perfeitamente aqui. Ela esteve em Cristo e não houve condenação para a vida dela. Será que você está me entendendo, querido? Essa mulher, eu creio assim, teve alguns dias assim que eu comecei a viajar, assim, pensar um monte de coisa a respeito da vida dela depois de ter encontrado Jesus. Provavelmente ela tenha voltado para a casa dela e de repente as amigas dela que também deviam ser adúlteras, sei lá, sabe? De repente falava, e aí Maria, como que tá a vida de adultério e tal? Ela falou, não, eu não faço mais isso, eu fui transformada. De repente os caras que saíam com ela, poderiam chegar lá para ela e falar, e aí Maria, vamos, tal, não sei o quê. Ela fala, não cara, eu fui transformada, alguém mudou minha vida. Então isso impactou a vida dela e ela mudou de rumo. Se vocês assistirem o filme A Paixão de Cristo, vocês vão ver lá que uma das únicas pessoas que estava diante da cruz, quando Jesus estava lá crucificado, exposto, era ela. Olha até onde o amor conduziu ela e a transformação de vida conduziu ela, até a cruz. Então assim, são duas histórias diferentes, a de Paulo e a de Maria. Paulo abandonou a religião, os achismos dele, o orgulho que ele tinha, tudo por causa de Cristo. Ele teve a vida dele por perda por causa de Cristo. Maria Madalena se sentiu perdoada, cheia de graça. Ela viveu uma vida de santidade intensa, porque tudo por causa de um encontro com Cristo. São duas pessoas distintas, mas com o mesmo sentido, com algo em comum, que é o quê? O encontro com Cristo transformando vidas. E eu queria compartilhar essa palavra com você, sabe? Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus sabe, você sabe muitas vezes. Eu não sei se você está vivendo uma religião que tem te afastado do Senhor. Eu não sei se você está vivendo uma vida de pecado que também tem te afastado do Senhor, que isso poderia gerar condenação na sua vida. Mas eu quero falar para você o seguinte, Deus, Ele não tem te condenado pelo que você tem feito, pelo contrário, Ele tem te amado. Então assim, faça como Maria Madalena, ela valorizou o amor de Jesus. Ela entendeu que ela estava errada, ela entendeu que ela estava em pecado, só que ela valorizou o amor e a graça. Nós não podemos banalizar o amor e a graça, queridos. Muitas vezes eu com o meu pecado, se eu sei que eu estou pecando, de repente Deus vem e me confronta nisso, e eu continuo tendo uma vida de pecado, e Ele continua me amando, eu continuo, sabe, eu estou abusando do amor de Jesus. Então assim, eu e você somos convidados a parar de abusar do amor de Jesus. Pensa se alguém que você ama muito começasse a abusar desse amor, como você se sentiria? Deus também se sente, sabe, eu creio que meio triste com isso. Então, que nós possamos dia após dia ter encontro com Jesus. Como tem sido a sua vida, como está o seu encontro com Cristo todos os dias. Que esse encontro possa te levar e te conduzir a lugares que você jamais pensou em chegar. Então assim, eu não sei como você está agora, como eu já disse, mas seja desafiado a isso, a se encontrar com Jesus, beleza? Olha, espero que essa palavra Deus possa ter falado ao seu coração e então continue buscando, porque aquele que busca encontra, tá? Deus abençoe a sua vida e um grande abraço aí e fica firme, que seu coração possa ser incendiado nesse momento e que você possa ser desafiado a viver em santidade em nome de Jesus.